Olá, meu amigo do Tático Futebol Clube. Pois é, agora estamos fazendo vídeo, né? Estamos modernizando os nossos estúdios. Mas calma lá, uma hora a gente chega lá, vai ficar bonitinho do jeito que a gente quer. Vamos falar aí de Brasil e Colômbia amanhã, às 17 horas na Arena Corinthians. Um jogaço de futebol, com certeza, um jogo difícil, o Brasil vive um momento complicado, principalmente psicologicamente, né? A comissão técnica realmente avaliou mal, né? Supervalorizou a Copa das Confederações, essa que é a grande verdade. O Brasil convocou mal, né? Priorizou os campeões da Copa das Confederações e poderia ter colocado alguns jogadores mais experientes, de mais qualidade. Sinto muito a falta de um Robinho, por exemplo, um Robinho que é ídolo do Neymar, o Neymar jogaria mais solto, o Robinho que tem bom ambiente com os jogadores, é experiente, chamaria responsabilidade nos momentos certos. Enfim, agora temos que encarar a Colômbia, uma boa Colômbia, né, uma das sensações da Copa do Mundo com o que temos. A Colômbia é uma boa equipe, é uma equipe de velocidade, que joga para frente e isso pode ser interessante para a seleção brasileira. Temos que dar moral para os nossos jogadores, né? Dar moral ao nosso capitão Thiago Silva, que é muito bom jogador. Vamos esquecer a disputa de pênaltis. Acho que agora pode ser um momento diferente do Brasil parar com essa história de favoritismo, né? Dessa obrigação. Não, agora já vimos a realidade que vai ser no sacrifício. Então, quem sabe o Brasil consiga jogar um pouco mais solto, com um pouco menos de obrigação de vencer, já que não estamos jogando tão bem. É uma possibilidade e vamos acreditar que isso ajudaria muito e isso é um caminho aí para essa comissão técnica trabalhar com os jogadores. Vamos falar de dentro de campo. Olha quem apareceu aqui. A minha fiel escudeira Pranchetinha, pois é. E aqui, gente, não tenho pretensão nenhuma de ser o dono da verdade, muito pelo contrário. Claro, vou colocar aqui algumas observações da minha experiência como ex-jogador de futebol, como técnico de futebol que sou atualmente, além de jornalista. Então vamos conversar um pouco de Brasil e Colômbia. A Colômbia que tem uma boa equipe, trabalha num 4-2-1-3, com 3 atacantes, com o Rames em grande fase jogando no meio de campo. O Zúñiga, número 18, é muito bom lateral direito, precisamos tomar cuidado com ele. Uma dupla de zaga forte, mas não tem tanta velocidade, né? Destaque para o Yepes, capitão número 3, 38 anos, faz muita diferença essa experiência toda numa Copa do Mundo. O Armeiro, que nós já conhecemos, o Armeiration, né? Que é um jogador de velocidade, mas não é tão técnico, né? Acho que não marca tão bem assim também. 2 bons volantes na cabeça de área, o Aguilar sai um pouquinho mais, o Sanches, muito bom jogador, taticamente muito bom, recompõe como terceiro zagueiro, ajuda na saída de bola, volta depois para o meio de campo. O Rames, um canhoto, habilidoso, perigoso, 22 anos. Não sei se é uma realidade total, mas é muito bom jogador. Deixa eu até aproveitar e ligar minha GoPro aqui, para depois vocês conseguirem visualizar direitinho o que a gente está falando aí no blog, tá? E o ataque, 3 atacantes, né? O Ibarbo, que joga do lado esquerdo, jogador de velocidade, tá? 1,88 m, jogador de força. O Theo é um atacante ok, não é nada disso. E o Quadrado realmente vive em grande fase, muito perigoso. O Quadrado costuma cair para o meio e atrapalha todo o sistema defensivo, né, dos adversários, abre esse corredor aqui para o Zúñiga. Então é uma jogada que eles fazem com muita eficiência. O Quadrado está em grande fase, fazendo gols, com habilidade, jogador muito interessante e perigoso, né? O Brasil deve vir a campo jogando num 4-4-2, né, com 2 linhas de 4, com o Oscar numa das laterais marcando o lateral adversário, né? Acho que vai entrar com o Hulk, o Felipão. O Hulk deve jogar do lado esquerdo para marcar o Zúñiga. E a grande dúvida aqui, no lugar do Luiz Gustavo,
acho que o Felipão vai com o Henrique. É a cara do Felipão, até porque o Henrique pode vir jogar como terceiro zagueiro e pode até inverter com o Davi Luiz e ir para a zaga. Tem a cara do Felipão isso. O Fernandinho deve ser mantido, o Oscar, o Neymar e o Fred. Daniel Alves acho que ele também mantém, até porque se era para ter colocado o Maicon, poderia ter feito essa experiência contra o México, perdeu essa oportunidade. Agora fica complicado experimentar jogador, né, nessa reta final. Enfim, a não ser que tenha algum problema de contusão, alguma coisa. Acho que esse é o jogo do Brasil, né? Um dos problemas é que nós temos somente um armador, que é o Oscar, e o Oscar, preocupado na marcação de um dos laterais, participa pouco do jogo, né, desse jogo ofensivo, fica longe de triangulação, de tabelas, fica longe do Neymar, né? Então esse é um problema da seleção brasileira, né? Os laterais também aparecem pouco. O Daniel Alves praticamente não passou o meio de campo nesses últimos jogos, né, fechando muito em diagonal, fazendo quase uma função de um terceiro volante aqui, ou de um meia, né? Isso acaba embolando também o meio de campo da gente. O Marcelo, quando aparece, também aparece em diagonal, não aparece aberto. Só para dar um exemplo, o Marcelo recebendo essa bola aqui na lateral, vamos supor que o Hulk esteja aberto. O que o Marcelo tem feito? Ele toca para o Hulk e entra em diagonal. Olha o marcador. O marcador vem com ele e atrapalha até o passe do primeiro volante e atrapalha o passe também do Neymar. Porque o Neymar já tem um zagueiro e um volante do lado dele. Ainda vem mais um marcador. Então fica complicado. Agora, ao passo que, se o Marcelo aparecer aberto, ele leva o marcador com ele e abre esse corredor aqui para o primeiro volante aparecer e para o Neymar também aparecer. O Neymar, com opção de passe, pode tocar essa bola no fundo para o Marcelo, né? Pode receber essa bola, o Marcelo passando, pode ameaçar um passe e tentar um drible e finalização, para tentar uma tabela com o Fred. Enfim, os laterais aparecendo com coragem, aparecendo abertos, com velocidade, né, fazendo essa ultrapassagem, isso melhora para o Neymar, porque o Neymar tem opção de passe, pode fazer uma finta, pode fazer um drible, né? Senão o Neymar fica vulnerável demais, fica só ele sozinho ali. Então esses são os problemas da seleção brasileira e eu faria diferente do Felipão. Eu colocaria o Maicon, daria oportunidade para o Maicon. Claro, depende muito de como o Maicon está nos treinamentos, mas eu colocaria o Maicon, porque o Maicon tem velocidade, né? Aparece bem no ataque e recompõe rápido também. E colocaria dois volantes mais ágeis, né? O Henrique é um bom jogador, tem bom passe, mas ele é um zagueiro que joga avançado, né? E a equipe da Colômbia é muito rápida, ela tem toques rápidos e precisa de jogadores com mais agilidade. Eu colocaria o Fernandinho e o Paulinho, sim senhor, o Paulinho. Por quê? Porque o Paulinho mostrou muito espírito de equipe, pouca gente viu isso, mas antes de bater os pênaltis, o Paulinho entrou no meio daquela roda e chamou um por um, puxou a responsa, foi um jogador importantíssimo, um jogador de equipe, né? E mostra que está determinado. Isso é muito importante. Só que eu faria o seguinte com o Paulinho. Eu falei, Paulinho, você e o Fernandinho vão ficar na cabeça de área aqui, não vão dar espaço para esse tal de Rames e não precisa subir. Deixa o Oscar trabalhar e aí uma mudança tática que eu faria, eu colocaria o Hernanes também na armação de jogadas. Porque o William, que seria o cara para fazer essa função, não veio. Infelizmente o William não está bem na Copa do Mundo. Colocaria o Hernanes, que sabe jogar como meia, sabe marcar também. E outro detalhe, o Hernanes ele pode recompor aqui no meio de campo, fazendo uma função de terceiro volante e deixar o Oscar mais centralizado, fazendo um losanguinho aqui e o Oscar mais centralizado participando do jogo com os dois atacantes. Então o Hernanes para mim seria uma peça interessante. O Ramírez também poderia entrar aí, mas o Ramírez a gente sabe que tem limitações ofensivas, né? Seria um jogador mais para recompor aqui, jogador importante para a seleção brasileira, seria mais para recompor aqui do que necessariamente um jogador que daria opções de ataque. Essa seria a minha seleção brasileira. Infelizmente, não sei se ela vai acontecer nessa Copa do Mundo. Acho que o que temos seria uma boa opção. De qualquer forma, entrando o Hulk, entrando o Henrique, é uma boa seleção brasileira. Não é uma seleção brasileira ruim. Me incomoda um pouco o Henrique aqui na cabeça de área
com esse rápido toque colombiano. Mas enfim, vamos torcer para a seleção brasileira. E eu peço aí aos coxinhas que vão ao estádio, que torçam, aprendam aí com as organizadas. Se existe alguma coisa boa das organizadas, pelo menos aproveitem, né, os cânticos, né, a vibração o tempo inteiro. Tem que ser assim, gente. Tem que incentivar o Brasil o tempo inteiro e não só ficar naquele eu sou brasileiro. Coisa chata, cara. Tem que torcer para o Brasil de verdade o tempo inteiro e nas horas mais difíceis. Vamos que vamos. Pra frente, Brasil. André Veras para o Tático Futebol Clube.